Benjamin Netanyahu reclama da geopolítica dos Estados Unidos e talvez um dos principais aliados americanos no mundo, que é o Estado de Israel, não está mais tão aliado assim. Inclusive, houve trocas de farpas pelo Twitter. Notícias importantes também relacionadas à Rússia, que afirma nesse momento que Estados Unidos e Rússia estão diretamente numa guerra híbrida, inclusive criticando posturas americanas e anunciando exercícios militares com mais de 3 mil soldados e exercícios nucleares, e também a derrubada de um míssil americano pela primeira vez utilizado na guerra da Ucrânia. Taiwan novamente fará visitas oficiais aqui à América Central, depois de ter perdido Honduras, vamos discutir um pouco mais sobre isso, porém vai passar em Los Angeles e também em Nova York. A China já prometeu seríssimas respostas. E para finalizar o vídeo, falar um pouquinho sobre o recente acordo firmado entre Brasil e China, que promete a não utilização mais de dólares pelos dois países. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super legal. E caso você queira contribuir, pessoal, financeiramente aqui pro canal, seja membro, que isso é sensacional, ajuda muito eu continuar produzindo conteúdos diários, ou faça uma contribuição também via chave Pix. Caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira por menos de 70 centavos por dia, pessoal, tem aula ali sobre conflito em Nagorno-Karabakh, que acabou de romper o cessar-fogo, tem aula completa também sobre a questão da Nicarágua, Daniel Ortega, Revolução Sandinista, recentemente gravei uma aula, por exemplo, sobre a reforma judicial em Israel, tem todos os temas possíveis que você possa imaginar para você se manter sempre bem atualizado, manjar tudo sobre o Brasil e sobre o mundo, por um preço muito competitivo, hein, pessoal? Baratinho demais, tá bom? Link na descrição que vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve hoje a notícia que o Biden, em entrevista à rede de televisão americana, garantiu que pediu com muita força para que o Benjamin Netanyahu não aprove a reforma judicial, que inclusive foi suspensa pelo monte de protestos, greves que aconteceram no Estado de Israel. Inclusive, quando foi perguntado se o Benjamin Netanyahu faria uma visita aos Estados Unidos, o Biden falou, não, pelo menos nesse momento, não fará. Lembrando que a relação entre Biden e Benjamin Netanyahu não é nova, inclusive é bem antiga, né? Os dois são políticos de carreira, o Biden está desde a década de 70 na política americana e o Benjamin Netanyahu é a 8ª vez que ele se elege ali como primeiro-ministro. Inclusive, quando Biden ele era vice do Obama, ele até foi um pequeno mediador entre o governo Obama e o governo Benjamin Netanyahu. Porque na época, o Obama, ele foi um forte crítico, né, que também era democrata, o Obama o presidente, o Biden era o vice, ele foi um forte crítico da construção de assentamentos judeus na região da Cisjordânia. Inclusive, rolava uma série de memes, é que não era meme na época, né, um pouco mais velhinho, mas uma série de manifestações com Obama vestido como muçulmano, né, falando, olha só, o cara é palestino, só liga pra causa árabe. Até vazou um áudio, né, na época, lembro bem, do Obama chamando o Benjamin Netanyahu de mentiroso em uma conversa, se eu não me engano, com Nicolas Sarkozy, tá? À época, presidente da França. Então a relação nunca foi muito boa e o Biden, ele foi um agregador entre os dois lados, né? Entre o Obama e o Benjamin Netanyahu. Só que agora, aparentemente, a situação está complicando ainda mais porque o Biden não aceita essa reforma judicial. E de fato, galera, os principais analistas, enfim, consideram que se essa reforma for aprovada, e entendam, tá? Israel tem uma situação muito peculiar, tá bem explícito na aula, inclusive, tá? Da plataforma, porque Israel não tem uma constituição. Israel não tem 2 câmaras, né? É só uma câmara comum ali, o sistema de representação ele é bem diferente, são as leis básicas, e isso dá um grande poder para a Suprema Corte, que inclusive muitas vezes legisla ao invés de atuar de maneira jurídica. Então é fato que existem problemas. Só que a transformação que o Israel quer fazer vai fazer com que o legislativo praticamente anule o poder judiciário, classificando, galera, como uma ditadura, galera, convenhamos, tá? Então, por essa percepção, os Estados Unidos não aceita mais, né, pelo menos o Biden, essa negociação. Alguns senadores criticaram isso, né? O próprio Ted Cruz, por exemplo, falou assim, é ridículo, o Biden não compactua com o Estado de Israel, mas estabelece relações com o Brasil. Recebeu o Lula, né? Porque na época houve uma crítica muito grande desse senador Ted Cruz, porque o Brasil recebeu os 2 navios iranianos, o Iris Dena e o Iris Makran, né? Navios iranianos, navios de guerra, tal, que são sancionados pelos americanos. Inclusive, esse senador pede sanções fortíssimas ao Brasil até hoje. O Benjamin Netanyahu, ele respondeu,
falando que não será pressão de agentes externos, como os Estados Unidos, que vai mudar a política israelense. Israel é um país soberano. Ele dá uma passada de pano depois, né? Falou, pô, conheço o Biden há muito tempo, a gente tem grandes amizades, Estados Unidos é um grande parceiro, com toda certeza, mas não mexam aqui no Estado de Israel. O Ben-Gvir, que é hoje, né, pessoal, uma liderança aí dessa direita mais extrema do Estado de Israel, ele deixou bem claro que, inclusive, Israel não é mais uma estrela da bandeira americana. Ou seja, vocês querem criticar? Façam críticas. Israel vai continuar sendo um país soberano, tá? Então, dentro dessa proposta, por que isso é bastante preocupante, né, para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos ele já vem perdendo espaço na geopolítica do Oriente Médio. Cara, recentemente a Arábia Saudita, por exemplo, anunciou uma retomada das relações diplomáticas com o Irã, a reabertura da embaixada da Síria, que são dois países que não suportam a geopolítica dos Estados Unidos, né? Recentemente a China, por exemplo, anunciou uma série de investimentos locais e os Estados Unidos vem perdendo antigos aliados. Pô, se perder a influência de Israel no Oriente Médio, que não é estratégico somente pelo petróleo. Israel é o berço das 3 principais religiões monoteístas do mundo, é uma região de passagem, conexão entre África, Ásia e o restante da Europa, e claro, né, tem ali quase 60% de todo o petróleo que é comercializado pelo mundo, das reservas de petróleo do mundo. Então é uma região estratégica, e Israel sempre foi o parceiro mais confiável dos Estados Unidos. Nesse momento, as relações estão bastante estremecidas. Então, isso é uma marca, inclusive, do governo Biden, né? Ele tentou fazer algumas alianças com antigos inimigos, o Irã, Venezuela, tal. Não conseguiu nenhuma e vem perdendo apoio de antigos aliados. Hoje a Rússia deu algumas declarações, pessoal, no sentido primeiro, tá? Garantindo que sim, a guerra híbrida, ela existe entre Rússia e Estados Unidos e que ela não vai acabar tão cedo, porque os Estados Unidos continua sendo meio de propaganda e tal, né? Quando a gente fala guerra híbrida, galera, é uma terminologia que não é nova, mas que ela se intensifica cada vez mais. É a ideia que uma guerra entre duas potências, ela não está somente pelo uso de armas, mas sim por meio de propaganda, por meio de sanções, punições, exclusões de blocos. Então, os Estados Unidos, tirando a Rússia do sistema SWIFT, por exemplo, de conexão interbancária, proibindo, colocando um teto ao preço do petróleo, fazendo propaganda. Cara, isso também classifica como uma guerra híbrida, atuando contra a Rússia em várias frentes, inclusive econômica e propagandística. Só que, claro, que a Rússia também atua nesse sentido, né? Por exemplo, hoje, um agente da Rússia, não me engano, Peskov, né, que é o cara da comunicação da Rússia, ele falou, por exemplo, que era ridículo os Estados Unidos estar sediando um evento pela democracia. Tá nesse momento, né? Chamou Guterres da ONU e tal. E outros chefes de Estado e membros de governos internacionais para discutir o papel da democracia no mundo contemporâneo. E aí, ele falou assim, por favor, né? Estados Unidos vai discutir o papel da democracia no mundo? Os Estados Unidos, que é o país que mais interfere em outros países, acaba invadindo sob pretextos que nunca justificam, vide caso da Líbia, do Iraque, da Síria, vem falar em preservação da democracia? E, de fato, eu concordo um pouco nesse sentido, né? Claro que a Rússia também não é nenhum exemplo, né, de governo democrático, muito longe disso. Mas é uma certa hipocrisia dos americanos. Isso tá certo, tá? Mas falou também, por exemplo, sobre a questão do novo armamento que a Rússia vende, que os Estados Unidos está utilizando na guerra da Ucrânia. Eu estou falando para vocês, pessoal, do míssil GLSDB, que é um míssil feito em conjunto com a Boeing, a empresa americana, né, e a Saab, que é uma empresa sueca. Esse míssil, para vocês terem noção, ele tem uma capacidade de atingir 150 quilômetros, então isso tira um proveito muito maior do HIMARS, por exemplo, que é o disparador de foguetes. E segundo os Estados Unidos, ele tem uma precisão que pode acertar até a roda de um veículo. Tamanho, né, a precisão que o equipamento ele consegue chegar. Se isso, de fato, né, começar a ser utilizado com mais ênfase pelos ucranianos, isso dá um poder de fogo muito significativo, porque você consegue afastar o HIMARS, o sistema disparador de foguetes, das linhas de ataque e fazer ataques a mais longa distância. E muito mais difícil de acertar, claro, e fazer algum tipo de retaliação, né, a esses ataques a longa distância. Foi o primeiro que foi capturado pela Rússia, mas já tinha sido prometido pelos Estados Unidos. Os países ocidentais, eles estavam relutando em usar um pouco mais de armamentos mais perigosos, mais potentes, e principalmente de longa distância, com medo que a Ucrânia utilizasse esse tipo de projetos, esse tipo de munição, para atacar posições na Rússia. E aí, quando eu falo Rússia, entendo Rússia antes da invasão à Ucrânia, né?
a Ucrânia garante que não fará ataques nesse sentido, só nas áreas que foram conquistadas ou invadidas, né, enfim, pelos russos. Lembrando que isso é um pouco controverso, por quê? Porque se você pergunta para a Ucrânia, claro que a gente pega Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Kherson, não são territórios russos. Só que quando você pega, por exemplo, a Rússia considera que sim, esses territórios pertencem à Rússia. Então o que é a Ucrânia atacar a Rússia? É atacar a Zaporizhia? É atacar Kherson, Donetsk? Percebe que é um ponto um pouco polêmico? E até por conta disso, galera, quer mais que as munições, por exemplo, os projéteis de urânio empobrecido do Reino Unido? Isso até fez com que a Rússia deslocasse ali armamentos nucleares para Belarus. E, inclusive, dentro desse contexto, a Rússia realizou hoje treinamento com equipamentos nucleares. Foram mobilizados mais de 3 mil soldados, tudo isso divulgado, pessoal, pela mídia russa, tal, para o mundo ver o que está acontecendo, fazendo mobilizações e treinamentos quase sem precedentes no passado recente de armamento nuclear. Muito possivelmente, cara, grande parte deles deslocado para Belarus, que faz fronteira com Polônia, Lituânia e Estônia, que são países membros da OTAN. Então, assim, a retórica agressiva, né, a propaganda vem sendo cada vez maior. A presidente de Taiwan anuncia que fará uma visita à América Central. E aí fará uma visita, pessoal, a Belize e a Guatemala, que são um dos poucos países que reconhecem de fato Taiwan como a China real. Os outros países do mundo, né, são 13 países. Belize, Guatemala, a gente pega o Paraguai aqui na América do Sul e outras ilhazinhas, né, no Pacífico e tal, que garantem que Taiwan sim é a China de verdade, mas são poucos. O Brasil, por exemplo, reconhece a China como a única China. Até os Estados Unidos também, pelo menos oficialmente, reconhece uma única China, que é a China continental, República Popular da China. Claro que estabelece relações militares, enfim, né, com Taiwan, mas oficialmente reconhece só a China como a única China. Pois bem, até aí, galera, convenhamos, a China, ela vem aumentando a sua influência na América Latina. Recentemente Honduras é um país que mudou seu posicionamento, reconhecia Taiwan e agora reconhece os chineses, muito possivelmente em troca de grana, que a China tem demais, né, com a nova Rota da Seda, investimentos, portos, ferrovias, infraestrutura. Mas o grande objetivo da presidente de Taiwan não é ficar somente na América Central. Ela vai fazer uma, entre aspas, escala em Nova York e em Los Angeles. Inclusive, especula-se que vai haver uma reunião entre o McCarthy, que é o presidente da Câmara dos Estados Unidos, e a presidente de Taiwan. A China já falou, se essa reunião de fato acontecer, consequências imprevisíveis acontecerão. Cara, convenhamos que me lembra muito, né, o que aconteceu há meses atrás, ano passado, quando, na época, Nancy Pelosi, que também era presidente da Câmara, não que ela recebeu a presidente de Taiwan, mas ela fez uma visita a Taiwan, e a China falou também, as consequências serão imprevisíveis. Na época, eu até penso, galera, que a China saiu um pouco enfraquecida, tá? Porque haviam relatos, nossa, o avião da Nancy Pelosi vai cair, vão ter várias sanções, agora a China vai atacar, não sei o que lá. Cara, o avião da Nancy Pelosi pousou, realizou reuniões, saiu, houve alguns exercícios militares, a ilha foi cercada, aviões passaram por cima do território de Taiwan, que a China considera que é seu, né? Mas assim, de retórica mais agressiva, invasão e tal, nada aconteceu, né? E não que eu torça, porque se tiver realmente uma guerra entre Taiwan e China, a gente tá falando de uma guerra entre China e também Estados Unidos, e fora que Taiwan já é muito mais poderoso que a Ucrânia. Taiwan não é qualquer coisa, hein? Taiwan hoje tem mísseis que são capazes de atingir todos os pontos do território chinês. Claro, pessoal, que a China é muito mais poderosa, mas tem a dificuldade de ser um ataque anfíbio, não um ataque continental, né, que nem Rússia e Ucrânia, e Taiwan é muito mais poderoso e aí com certeza tem o apoio dos americanos. Mas assim, é mais um ponto de tensão e mais um ponto de crítica. E os Estados Unidos, a China garantindo que os Estados Unidos está causando uma desestabilização do mundo, recebendo a presidente de Taiwan. E para finalizar, galera, o nosso vídeo, notícia importante sobre a geopolítica brasileira. A gente sabe, né, que o Lula acabou não viajando para a China por conta de um problema de saúde, né, do presidente. Só que, ponto importante, tá? Segundo relatos da própria mídia brasileira, foi muito mais uma coisa do Xi Jinping do que uma coisa do Lula, exatamente, tá? Por quê? Porque o Xi Jinping, desde o ano passado e no comecinho desse ano, tava com aquela política bem severa, né? Covid zero, um caso na fábrica, fecha os trabalhadores. Teve casos, por exemplo, de casos de Covid em prédios, e aí você fechou o prédio, e aí teve caso de criança que morreu porque não podia sair do prédio, porque ela não tinha nada a ver com o Covid, mas ela não podia sair porque no caso do prédio, e aí a criança ficou doente, né?
teve que morrer ali dentro do prédio. Então, assim, são casos pesados, né? E isso pegou, inclusive, muito mal para o Xi Jinping. Manifestações aconteceram na China, pessoas se manifestando com folha branca, falando que não podia falar o que estava acontecendo, né? Enfim. Então isso pegou bem mal e ele flexibilizou essa legislação. Mas mesmo assim, qual que é a imagem que colou no Xi Jinping? Pô, um cara que leva muito a sério a política sanitária. Mesmo que o Lula não esteja com Covid, aparecer do lado de um cara que está com problema de saúde pode não pegar muito bem para a imagem do Xi Jinping. Então, acabou cancelando ali, né? Então, alguns acordos importantes que iam acontecer, a ideia eram quase 30 acordos, alguns que a gente sabe, né? A questão, por exemplo, do Ciber 6, que é um satélite em comum, Brasil e China. Tem a questão, por exemplo, da BYD, que é aquela montadora chinesa, que possivelmente vai comprar a planta da fábrica da Ford de Camaçari, que saiu dos Estados Unidos, do Brasil, né, da Bahia. Inclusive, olha que sintomático, uma empresa americana saiu, uma empresa chinesa de carros de tecnologia vai entrar no lugar. E também a compra de 20 aviões da Embraer por parte dos chineses. São alguns acordos que iam acontecer. Mas alguma comitiva brasileira acabou viajando para a China, e alguns acordos estão sendo colocados. Talvez o mais importante, galera, que saiu para a gente hoje, quase 500 empresários, tá, brasileiros estão na comitiva aí que foram para a China. É um acordo de desdolarização de Estados Unidos e China. Os Estados Unidos é a moeda mundial. Quando o Brasil vai comercializar com os chineses, o Brasil real, a China yuan. O Brasil converte para dólar, de dólar vai para a China, de dólar converte para yuan. E é claro que existe aquela taxinha e, claro, uma dependência frente à moeda americana, tá? E uma coisa importante, por mais que assim, tá, independente de se apoia a Rússia ou não, ficou muito claro que ter somente reservas, dinheiro, transações econômicas no sistema SWIFT ou reservas em dólar, tira muito a soberania do país. Pô, você se coloca muito na mão dos americanos. Imagina, vai, sei lá, o Ted Cruz na questão dos navios iranianos. Decide que o Brasil realmente tem que ser sancionado e congela as reservas brasileiras. E aí, ferrou, entende? Se o Brasil ele consegue diversificar um pouco mais e não depender somente do dólar, eu, Ricardo, pelo menos, acho positivo, tá? Claro que tem que ser uma moeda confiável e utilizada pelo mundo inteiro, né? Mas assim, o yuan é de fato uma moeda que está sendo cada vez mais utilizada. Tanto que, por exemplo, Chile e Argentina já utilizam um modelo. A troca de mercadorias entre Chile, Argentina e China não é feita por meio de dólar. Já é feito no mesmo esquema que é feito no Brasil, tá? Como que vai ser feito, professor? Agora, a negociação entre Brasil e China vai acontecer em yuan. Inclusive, vai ser criado uma clearing house, ó, meu inglês aqui, que seria uma câmara de compensação, que vai ser feito pelo ICBC, que é o Banco Industrial e Comercial da China, que vai fazer com que, instalado inclusive, tá, uma filial no Brasil, que vai fazer com que essas negociações aconteçam em yuan, e como é um banco gigantesco com muitos recursos, a conversão para real vai acontecer no momento que os empresários quiserem. Isso vale tanto para a iniciativa privada como para a iniciativa pública também, tá? Então seria uma redução da dependência frente ao dólar. Como eu disse, eu particularmente, independente se é China, África do Sul, tá? Acho legal diversificar um pouco as moedas, não ficar tanto dependente assim do dólar. Mesma coisa se fosse o Brasil tem, sei lá, 90% de yuan. Pô, vamos depender um pouco mais do dólar também, tá? Vamos diversificar aí as nossas fontes. E mostra, galera, uma preferência, digamos assim, uma tentativa da China de desdolarização das transações econômicas mundiais, já feito com a Arábia Saudita, com o Chile, com a Argentina e tal. Se bem que Chile e Argentina estão um pouco à frente nesse processo, porque eles também fazem parte do Road and Belt, né, da nova Rota da Seda, que pelo menos por enquanto o Brasil não participa. Só que as relações entre Brasil e China são gigantescas. Para vocês terem uma noção, pessoal, ano passado foram 150 bilhões de dólares, com o Brasil tendo superávit de 29 bilhões de dólares. Pô, só de você não pagar taxa de conversão e depender menos dos Estados Unidos para possíveis sanções, eu particularmente acho um ponto bastante positivo. Tudo bem? Lembrando que os BRICS vão se reunir ainda no meio do ano e há a possibilidade de o yuan também ser utilizado como moeda de transação entre os membros dos BRICS. Brasil, Índia, China, Rússia e South Africa, África do Sul. E aí, pessoal, você acha uma boa desdolarizar a economia? Depender mais do yuan? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal. Beijos, abraços e tchau, tchau.